Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, mais um episódio do Podital, onde a gente fala sobre empreendedorismo da vida real, né? Então a gente traz aqui pessoas que empreendem, que falam e que vivem esse mundo de empreendedorismo, de começar um negócio micro, pequeno, até se tornar um grande negócio. E hoje eu recebo aqui Kedma, uma especialista na área de enfermagem, e ela vai contar a história dela pra gente. Antes de passar a palavra para Kedma, eu quero abrir o livro da lei, que abre os caminhos da nossa conversa. Então eu abro aqui em Romanos, capítulo 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Toda vez que eu leio, parece que se encaixa com o convidado, né? Então, Sim. eu estou falando com uma enfermeira e a palavra me traz sobre membros do corpo. Uhum. E através dessa palavra eu também invoco aqui, né? O nosso propósito, o meu propósito, que é tanto o meu propósito de vida quanto das empresas. Contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. Sim, Então, que ao final da nossa conversa a gente tenha, de alguma forma, nem que seja bem pequenininha, contribuído para o sim, crescimento de quem está nos ouvindo. com certeza. Bem-vinda, obrigado por ter Obrigada, aceitado. obrigada pelo convite. Estou muito feliz com o convite para nós conversarmos um pouquinho sobre essa área, né, que é nova para a enfermagem. É verdade. E antes de pedir a sua história, Kelly, que é muito interessante, eu já tive a oportunidade de ouvir algumas partes, alguns trechos da sua história. Eu preciso contar por que que a gente se conhece, né? Sim, Então eu fico aqui sentadinho, às vezes não dá para ver que tem um par de muleta escondido aqui, né? Eu sofri um acidente em dezembro de 2022, de moto, eu sou motociclista, e era para ter perdido uma perna. E esse tratamento, essa recuperação causou uma ferida enorme, exposta, aberta, de alguns centímetros, eu acho que passava dos 12, uns 15 14, 15 centímetros. centímetros. E essa ferida não fechava, né, nos primeiros dias, primeiros meses. E aí, Regina, minha esposa, começou a se desesperar, começou a procurar pessoas que pudessem lidar com isso. E no Google, os melhores enfermeiros de tratamento de ferida, você era uma das primeiras. Então, não era só porque tinha impulsionamento, não tinha impulsionamento. Não, Era comentários. Então, as pessoas te indicando de alguma forma no Google. Olha que curioso, né? Aí já puxa o empreendedorismo para o marketing digital, né? sim. Como é importante. E a gente chegou até você. E em questão de. Eu tenho todo esse cronograma, tá? Eu tenho um PowerPoint. Aliás, não vou pôr porque é muito feio. Eu tenho um PowerPoint de toda a evolução do meu tratamento. Mas eu Fotos. gostaria de ter acesso a esse. Eu quero. Talvez aqui no podcast não é adequado, mas no seu Instagram ficaria legal. Eu posso postar lá É, sim, isso é eu, bom. eu, eu tenho isso. E a evolução em questão de 15 dias é coisa de louco, né? A evolução que eu tive na minha perna em 15 dias com o seu tratamento foi assim, revigorante. E eu coloco nisso uma culpa positiva de que olhar para minha perna se recuperando daquele jeito, naquele momento psicológico que eu tava, fez um bem para minha cabeça que talvez eu nunca te disse, talvez eu nunca falei. Hum. Olhar minha perna se recuperar do jeito que você fez ela recuperar, recuperou o meu psicológico. Importante isso, né? Te deu esperança. Super, super. Dito isso, foi quando eu te conheci, foi quando a gente fez mais de ano de tratamento junto, eu Sim. acho.
E aí eu conheci sua história. E eu falei, agora que temos esse projeto de contar a história de empreendedores, Kedman não pode ficar de fora. Conta pra nós. Eu fiquei muito Quem é feliz. Kedman? A Kedma é uma enfermeira que é... Eu nasci em Colíder, que é o interior do Mato Grosso, acho que fica em torno de 700, né, 800 quilômetros aqui de Cuiabá. Uhum. Sou filha de cabeleireiro, de técnico de enfermagem. Meu sonho desde criança era ser enfermeira. Eu vislumbrava a enfermagem de uma maneira diferente. Eu nunca pensei dentro da caixa da enfermagem. E eu não me encaixava na enfermagem da maneira que ela é convencional. Você já queria ser enfermeira, mas não Eu queria pensava em ir para o hospital. não pensar porque eu queria ser boa em alguma coisa. Eu só não sabia em que e aonde e como. Entendi. Mas desde pequeno assim, que eu defini, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade. Que eu olhei uma sala escrito assim, enfermeira na porta. E eu falei, e todo mundo ficava procurando aquela enfermeira no corredor. Era um PSF na época que, né, que eu tinha, né, eu tenho o BS, PSF. E todo mundo falou assim, essa mulher deve ser muito importante, né? Eu quero ser enfermeira. Quando eu crescer, eu vou querer ser enfermeira. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Minha mãe era técnica de enfermagem, então eu cresci dentro de hospitais. Então, o papel do enfermeiro aonde eu passava era muito importante. Ah, tem que ver com a enfermeira. Tem que ver com... Eu falei, essa enfermeira deve ser muito importante. Quando você falava que era enfermeiro, meu olho brilhava. Porque eu achava... Eu tenho algumas pessoas... Eu tive a oportunidade de falar para um desses enfermeiros. Falei, você foi minha inspiração quando eu era criança. Olha Né? isso. Eu pude falar para ele. Ele falou, não acredito. Eu falei, sim. Porque eu achava lindo quem era enfermeiro. A profissão é enfermeiro. Eu achava E bonito. eu vou fazer uma pergunta que com certeza já devem ter te feito. Por que enfermeiro e não médico? O médico, ele vai lá, olha o paciente, dá o diagnóstico e vai embora. Uhum. O enfermeiro, ele vai cuidar da saúde desse paciente. O olhar dele é diferenciado. Eu A entendi. cura dele, o cuidado dele é totalmente diferenciado. Eu posso participar do início ao fim da sua cura, É verdade. né? Então, assim, eu consigo evoluir. Na verdade, as pessoas têm a visão, acham que o médico sabe mais que o enfermeiro é menos que o médico. Não existe, para mim, não existe mais isso. Nós estamos, a partir do momento que eu estudo dentro da minha área, nós estamos no mesmo nível. A palavra nos trouxe isso, né? Cada Exa- um faz parte de um De um todo, né? processo. Nós somos equipe multidisciplinar. Uhum, Você é bom em uma coisa, eu sou bom em outra coisa. Cada um vai ser bom em algo. uhum, O médico, tem o médico generalista, que é o clínico geral, mas para ele ser clínico geral, tem acho que a residência de clínico geral, coisa assim, uhum, né? uhum. Ele é o médico. Mas cada um se especializa na área, uma ortopedia, outro no coração. Inclusive, tem cirurgiões, por exemplo, o neurologista que opera a cabeça, Uhum. lá, que é neurocirurgião. E tem o médico neurologista que não, e faz clínica. O cardiologista que só faz clínica e o cardiologista e o cirurgião cardíaco que faz a cirurgia do coração. Então existem, né, tudo desmembrado dentro da saúde em várias áreas. E a enfermagem, ela se mostra assim, porque tinha um enfermeiro especialista em UTI, sala vermelha, pronto-socorro. Tanto que é uma coisa interessante sobre mim. Eu não fiz nenhuma pós-graduação durante 15 anos da minha vida, Mesmo depois de formado. mesmo depois de formado. Porque na minha cabeça, eu teria que me especializar em algo que eu fosse trabalhar, ganhar dinheiro com isso. Eu entendi. Eu não queria ter uma formação, mais um certificado da minha gaveta que não fosse me render isso. Eu trabalhei com pessoas que eram mestre em enfermagem, que era doutor em enfermagem e ganhava o mesmo salário que era enfermeira. Qual o sentido de eu estudar tanto, de eu fazer tantas especializações e eu não ter uma remuneração por isso? E quando a gente pega esse gancho, você acredita que essa diferenciação passa pelo empreendedorismo? Quando você passa a diferença, é o salário, né? Uhum. O seu ganho. É. Porque assim, o que muda Porque é que você vai dar o seu valor, é, porque não é preço, é quando, valor do que você entrega. perfeito. Quando colaborador, você chega num teto, né, de Exato. ganho. Agora, como empreendedor, esse teto ele se expande, ele não tem limite. Não tem limite. Eu vi uma frase do Flávio Augusto, acho que é Flávio Augusto, que eu sempre acompanho eles, Uhum. né? Eu acho interessante porque isso te dá vários insights dentro do empreendedorismo. E a gente Geração tem de que. valor, a Exato. trinca, né? A gente Isso. participa de Porque a vários gente tem que grupos. estar pronto para ouvir o outro. Uhum. E eu corrigir aquilo que tá errado em mim. E quando eu comecei a empreender, eu entendi isso. Porque nem todo mundo nasceu para empreender. Nem todo mundo está pronto para empreender.
Você consegue dormir sabendo que você tem 30 mil de boletos para você pagar na sua gaveta? Não é qualquer um. Você entendeu? E, Então, e saber que isso vai ser normal daqui pra frente, é né? normal daqui pra frente. Uhum, Porque eu tenho que fazer um investimento num laser. Você acompanhou muito desse processo, né? Porque cada uhum. vez que chegava lá era uma evolução diferente. É E você verdade. fez parte de alguma parte durante esse processo de evolução, das minhas dúvidas, né? Uhum, Do meu medo. uhum. Mas a cada compra de produto. Eu comprei tudo no boleto. Eu posso te falar o que eu comprei à vista, Muita coragem, né? né? Tudo que Passa eu. por coragem, né? Muito, porque se você não confia no seu trabalho, quem vai confiar? Se você mesmo não confia naquilo que você está se propondo a fazer, É. você vai querer que as pessoas confiem em você? E no final das contas é atirar com fé, né? Porque a sua fé é de que o negócio dá certo e que você sabe pra onde tá indo. Você tem garantias disso? Nenhuma. Nenhum. O empreender, ele não te dá nenhuma garantia. É. Mas eu entendi que quando você é bom em algo, porque eu descobri que eu era boa quando eu trabalhava de CLT. Quando eu era funcionária do Hospital Regional, lá Uhum. de Sinop, que eu comecei a trabalhar com a parte de feridas. Isso era 2017. E eu comecei a ver que eu conheci a primeira enfermeira dermatologista. Hoje você se considera uma enfermeira dermatologista especialista em feridas, é Sim, isso? eu sou enfermeira dermatologista e especialista no tratamento de ferida. Eu sou Eu entendi. pós-graduada em dermatologia e Perfeito. pós-graduanda em estomoterapia, que são duas áreas no ramo de ferida, Entendi. nesses nichos. Então hoje Entendi. eu achei, pelo mercado que eu atendo, eu achei a necessidade de buscar uma segunda especialização dentro da mesma área, Entendi. né, que é a estomoterapia também. Mas hoje eu sou só dermatologista, com ênfase em feridas. Eu não faço nada na parte estética, Perfeito. né? Legal. É, e aí a gente passa por um tipo de. Bom, vamos voltar um pouquinho. Eu já ia entrar, puxar ali para minha área de experiência com você. Mas antes de pegar isso, eu queria mais da sua história. Sim. Lá atrás, o que fez a moça lá de Colíder vir para Cuiabá? Quando eu descobri a enfermagem em 2017, que eu conheci a parte de dermatologia, eu me apaixonei. E eu fui pesquisar sobre pós-graduação em dermatologia e eu não achei no Mato Grosso. Eu só achei online. E comecei a fazer uma online mesmo. Depois eu desisti dela, parei ela. E aí, como é interior do Mato Grosso, gente, a última coisa que chega lá é a informação, É, né? A informação, o que já existia aqui em Cuiabá, não existia lá. Tá, hoje já, né, já tem, mas assim, não existia esse número de informações, de coisas. Pra você tem uma ideia, Alessandra, eu não sabia nem que eu poderia ter uma clínica e nem que eu poderia trabalhar e empreender na enfermagem. Eu não tinha essa noção. E aí, em 2019, eu tive o diagnóstico, né, de burnout. Eu tive depressão. você estava como CLT. Eu tava como CLT. Eu era gerente, na época, gerente de uma clínica de imagem em Sinop. Olha aí. E aí eu trabalhava, eu chegava cedo, eu não batia ponto. Então, o nosso problema é que nós trabalhamos muito pro outro crescer. Uhum. E se eu trabalho tanto pro outro crescer, por que que eu não vou trabalhar pra eu, É. né? Pra mim desenvolver. Uhum. E aí eu chegava muito cedo, saía, eu mandava, tipo, os outros funcionários que trabalhavam pra empresa ir embora, eu ficava fazendo serviço pra empresa não pagar hora extra pra esse funcionário. Quer dizer, já tinha um perfil de empreendedor aí que você ainda não tinha descoberto, talvez, né? Mas eu comecei com a venda na Mary Kay, Entendi, em 2016. entendi. Em 2016 foi meu primeiro contato com a venda. Eu precisava Paralelo ao CLT. ao CLT, porque eu precisava de dinheiro, de um extra, lá atrás, em 2016. E aí uma amiga minha apresentou pra mim a Mary Kay. E eu fiz meu cadastro. Isso foi em janeiro de 2016. Em 3 meses de Mary Kay, eu fui rainha de inícios, rainha de vendas e eu entrei em qualificação para diretora. Olha Em aí. 3 meses de empresa. E eu saía com a sacolinha e eu vendia tudo. E eu descobri como fazer compras. E aí a gente pode falar sobre isso, de como investir e como você ganhar dinheiro fazendo a compra dos seus produtos para você vender. Porque naquela época eu precisava fazer dinheiro, eu não tinha dinheiro. Uhum. Mas existia uma maneira de você ganhar dinheiro, que as pessoas não pensam muito bem. O ser humano, ele compra com o olho. Então, se você não tem pronta entrega, você não vai vender revistinha. Sim, Agora, se você tá aqui com um batom e a vai no mulher impulso. olha, ela vai levar. Se ela gostou, ela vai levar, ela vai comprar. Então, você tinha. Emoção. Exatamente. Então, meu contato com a venda foi lá. E aí, eu comecei a trabalhar nessa clínica. Eu trabalhei, deu quase um ano, né? Ia fazer um ano quando eu saí dela. Eu cheguei a planejar o meu suicídio em 2019.
né? Eu cheguei a esse ponto. Ninguém sabia que eu estava doente, Por porque conta era do muito ativo. burnout. Por conta do burnout. E eu não sabia o que era burnout e nem sabia que eu estava doente. Claro. Que nós Porque. somos ensinados a ter uma resistência a buscar ajuda. Normal. Exatamente. E você tem que ser forte. Uhum. É falta de Deus na sua vida, É. né? E você tá ali sofrendo assédio moral, porque é isso que a gente tem dentro dos serviços hoje. 90% dos locais de trabalho a gente tem, sofre assédio moral. É. Você não pode falar e você não pode exercer as suas funções de verdade como enfermeiro. É. Na minha área, no caso, Entendi. né? Entendi. Então, eu sofri assédio moral também dentro dessa mesma empresa. Entendi. E eu fui ficando doente. E quando eu chegava na porta da empresa, começava a sentir dor na minha nuca, nos ombros, náuseas, tontura, Acaba que a mal-estar. química do corpo começa a ficar toda Começa... alterada, né? Exatamente. Você tem processo doença sem ter a doença. Uhum. Você tem todos os sintomas. Você faz exame e não dá nada. Uhum. Quando você começa a ter, né, o processo do burnout, da depressão e do transtorno, porque eu desenvolvi transtorno de ansiedade. Eu chegava ao ponto de ter diarreia e vômito. Uhum. E eu não sabia. Saiu do psicológico pro físico. Pro físico, totalmente. E eu amo ser enfermeira. E eu jamais imaginei passar por esse processo. Só que você já não estava, pelo que você está contando, você já estava saindo da enfermagem e indo para uma gerência, indo para uma supervisão, que acaba exercendo cada vez menos, né, o dom da Da enfermagem, né? enfermagem. Que eu, na verdade, a gente fazia exames de imagem, né? Ressonância, Entendi. tomografia. Então você ficava ali. Era um paciente que vinha da UTI, era o processo de você fazer ali exames que era bem pro interior, que era a tomografia cardíaca, né? Que coronariana que a gente falava. Era bem complexo, mas tinha que ter todo um cuidado. E eu tinha essa responsabilidade para isso. Eu sempre, assim, eu me considero muito competente em tudo que eu sempre fiz. Uhum. E eu lembro que uma pessoa me olhou e falou bem assim. Foi quando eu desisti da pós de dermato online. E eu fazia 3 meses de oração toda madrugada com um grupo de amigas. E um dia eu subi na escada, ela olhou pra mim, que era a administradora dessa empresa, e virou e falou assim: Você não acha que você está orando demais, estudando demais? A partir desse dia, minha vida foi por um buraco sem fim. E foi quando eu fiz um seguro de vida. Era a pá de cal que estava faltando. Exatamente. Que coisa, hein? Fiz um seguro de vida, planejei como eu iria morrer para o meu filho, porque eu tenho um filho, hoje ele tá com 14 anos. Como o meu filho iria receber esse seguro e ninguém saber que eu morri, porque ninguém sabia nem que eu estava doente. Olha isso, cara. Eu calculei tudo isso. Isso foi quase um ano, esse processo. Porque existe um plano de carência também para você receber o seguro para você morrer. Então, se eu não me engano, na época era 6 meses. E você estava lá em Colíder, Não, estava em Sinop. em Sinop já. Em Sinop já. Eu saí de Colíder, eu formei técnica de enfermagem, fui para reserva indígena no Pará. Do Pará, eu fiquei um ano, 2009, fui morar em Sorriso. Sorriso, eu fiz a faculdade e trabalhava na prefeitura, depois no hospital regional. Depois que eu formei, eu fui trabalhar numa clínica de imagem. Por isso que eu tinha experiência com imagem. Entendi. Lá eu fiquei quase 2 anos. Dessa clínica, eu fui trabalhar com meu primeiro contato com cirurgia, que foi com cirurgia plástica. Fiquei um ano. E aí, quando eu me mudei pra Sinop e fui trabalhar no hospital regional. Lá eu conheci a dermatologia. E dessa No hospital. batida lá no fundo do poço, como é que ressurge? Na verdade, eu falo assim, eu sou cristã. E eu sempre chorei muito, eu tinha medo de contar para as pessoas. Na verdade, eu falo assim, quando você tá doente, que você tem a doença, a depressão, as pessoas falam assim: "Ah, por que você não conversa? Uhum. Por que você não vem falar comigo, né?" É que depois que a pessoa se suicida, não, podia ter me ligado. Na verdade, é mentira. Uhum. Ninguém quer ouvir o problema do outro. Você não quer ouvir o meu problema. Você não quer ouvir minhas reclamações. Porque quando você começa a falar dos seus problemas, da sua dificuldade, fala: "Nossa, ela só reclama." Esse era meu maior problema. De abrir pra falar. Porque eu sei que as pessoas pensam assim. Ninguém de fato vai querer saber do seu problema. Então eu Entendi. nunca pedi ajuda. Então eu era muito ativa na igreja. Eu ajudava várias pessoas. Eu sempre tava sorrindo. Você achava fugas. Eu achava muita fuga. E ninguém percebeu que eu fiquei doente. Nem mesmo minha família. Ninguém percebeu que eu estava doente. Tanto que no dia do meu suicídio, eu liguei pro meu pai falando que eu estava indo para a Colíder. Eu coloquei minha roupa no meu carro. Eu ia colocar meu carro debaixo de uma carreta. Eu ia fazer uma ultrapassagem e colocar meu carro debaixo de uma carreta. Mas, gente. Isso era uma sexta-feira. Nunca esqueço. Agosto de 2019. Se eu não me engano, era de 19, coisa assim. Que história, cara. E aí, E eu cheguei na clínica e eu não sentia medo de morrer, Alessandro. Não sentia medo de morrer. Eu sabia, estava certa do que eu ia fazer.
e não estava com medo. E quando deu ali por volta do meio, à tarde, eu falei assim, olha, eu vou sair porque eu vou pra Colíder. Ninguém sabia que eu tava doente, ninguém sabia nem o que tava acontecendo. E aí eles iam achar que, que a Dilma sempre vai pra Colíder. Se ela morrer, quem ia saber que eu tava doente, né? Eu Sim, nunca tinha comentado com ninguém. sim. E na hora que eu tava saindo na porta, uma menina me chamou. Ah, o que que... Pra onde você tá indo? Eu falei, tô indo embora. Ela falou, ah, mas depois você traz um, um atestado, alguma coisa pra justificar. Olha só, eu entrava às 7 da manhã e às vezes eu ficava até às 10, 11 horas da noite. Por que que eu teria que levar um atestado pra falar porque eu fui embora 2 horas mais cedo? E você com cargo de De responsabilidade responsabilidade. nem batia E ponto. nem batia ponto. Você tem lógica esse processo? Não tem lógica isso. Hoje eu tenho consciência pra te contar isso. Antes eu não tinha. E aí, aí nisso, a menina do financeiro me chamou na sala dela. Falou, ai, vem aqui, eu quero falar com você rapidinho. Eu falei, mas agora ela é rapidinho. Você já saindo pra Eu falo estrada. que deu. Eu já tava saindo pra estrada. Meu Deus. Minhas coisas já estavam no carro. E aí ela pegou e falou bem assim: o que tá acontecendo com você? Eu peguei e falei, mas. Eu falo que Deus usa as pessoas mais improváveis pra tirar você da onde você tá. Você pode cair. E ela era a mais improvável. Eu falei, nada. Não, você tá muito cabisbaixa, você não era assim, você era alegre, você motivava todo mundo da sua equipe, todo mundo da empresa. Você faz eventos, você dá presente, você sempre motiva. Eu sempre fui a pessoa que eu entendo que as pessoas que trabalham comigo têm que ser valorizadas. Jogava energia lá pra cima. Exatamente. Era café da manhã do Dia da Mulher, era na Páscoa um bombom com um livrinho, ou eram. Sempre procurava motivar quem estava em volta de mim. Entendi. E eles perceberam que isso Foi acabando. foi acabando. E aí eu não queria falar, mas ela insistiu tanto na conversa que eu desmoronei. E explodi. Pela primeira vez você Pela acabou primeira vez. expondo o que estava Tudo que tá acontecendo. acontecendo comigo. Aí eu falei que eu odiava o local, que eles estavam me matando. E dali eu fui embora. Só que dali eu esqueci que eu estava indo pra BR. E eu entrei. Porque uma coisa que eu não fazia, chorar mais. E eu saí de lá chorando. Entrei no meu carro chorando. Liguei pro meu pai. Uma coisa que eu nunca fiz. E pedi ajuda. Falei, Meu pai, me Deus. ajuda, que eu vou morrer. Aí meu pai virou e falou assim, mas eu não sabia que eu tinha uma filha tão fraca. É a E, criação, né, da geração, porque né? a criança. Ele não Essa entendia o geração tinha processo. isso. É. Exato. Aí eu liguei pra minha mãe, que minha mãe era viva na época. Falei a mesma coisa, pedi ajuda, pedi socorro mesmo. Eu não falei assim, por favor, eu tô passando. Não, me ajuda, eu vou morrer. Eu pedi, eu gritei isso, que eu ia morrer. E aí minha mãe falou assim, eu sei o que você tá vivendo. Porque minha mãe é enfermeira há mais de 30 anos. Ela falou assim, eu vivo isso. Já vem de família Aham, a enfermagem. exatamente. E minha mãe falou assim, eu vivo isso. Eu sei o que você tá passando. E eu fui pra casa, chorei muito. Nisso, Alessandro, durante um ano, eu não dormia. Eu dormia, às vezes, pra eu dormir, eu era com a luz do quarto acesa. Eu tinha a sensação que alguém ia me matar. Eu tinha crise de ansiedade dentro de casa, parecendo que eu ia morrer. Eu sofri muito até eu conseguir ajuda. Na segunda, detalhe, eu fui demitida na segunda-feira. Depois de Eu fui abrir o coração abrir o coração. na Tipo empresa. assim, não, vamos te ajudar, vamos mandar né, você para um psicólogo, vamos procurar ajuda psiquiátrica. Você. Não, fui demitida na segunda-feira. Porque Muito eles obrigada pelos seus entenderam trabalhos. que você estava falando mal da empresa. Exatamente. Uhum. E aí eu saí dali pra tirar um peso das minhas costas. Do limão, você faz a limonada. Isso me serviu pra eu entender que ninguém morre porque perdeu o emprego. É verdade. A gente tem a noção. As pessoas que trabalham de CLT, que tem. Só pra você entender, eu sou mãe. Na época, hoje eu sou casada, mas na época eu era mãe solo. Meu filho morava com os meus pais. Eu era a provedora da minha casa. Então eu pagava aluguel, eu tinha que comer, eu tinha que ajudar com o meu filho e eu tinha que viver a vida, sustentar tudo. Uhum. E eu sozinha, não tinha com quem eu contar, Entendi. né? Então, assim, na hora que ela falou assim, ó, você tá demitida, O eu. chão desabou, o chão se abriu. Não! Tirou um peso das minhas costas. E aí eu falei Por assim, conta do processo que por você já causa do vinha processo que eu tava passando. passando. Que Aí eu coisa, hein? peguei, levantei, fui pra casa, não saí desesperada, não procurei emprego, Senti um alívio. senti um alívio. Aí Que eu saí história. dali e fui refletir. Procurei ajuda de uma psicóloga.
Importantíssimo, Que né? aí eu cheguei lá falando coisa com coisa. Eu misturava o meu passado com o meu presente, com o que tava acontecendo. Coitada, eu acho que ela É. precisou também de terapia na época. Mas eu tive que desenvolver isso. Aí ela viu que eu tava muito ruim, que eu poderia sim ainda me suicidar. Uhum. Aí ela me passou pra um psiquiatra que entrou com medicações, né, pra me ajudar, porque eu tinha fortes crises de ansiedade. E aí eu fui pra casa dos meus pais. Eu não conseguia pisar meus pés no chão, eu sentia muitas dores do meu corpo. Eu fui e comprei um monte de cabide de laço, cabide de fazer um porta-laço de bebê. Olha, nada a ver, né? Eu saí dali doente, fui pra casa da minha mãe. Aí eu vi que a minha irmã comprava aqueles laços pra minha sobrinha de cabelo de bebê. Aí eu fui com ela na mulher que vendia isso pra ela lá em Sinop. Ela me colhida, a gente foi lá pra Sinop. Eu falei assim, eu vou fazer vou mexer com os três, vou voltar a vender outras coisas. Voltei pra Mary Kay, que eu já tinha saído. Comprei um monte de produto Mary Kay pra vender. Botei lá dentro do meu carro. Saía, quando eu não queria andar um pouco, eu ia pra Sorriso, ia pra Sinop vender. Você só não ficou parado. Só não fiquei parado. Nenhum momento. Eu não deixei a depressão ser a minha dona e isso me consumir. Eu queria um tempo pra minha cabeça do que tudo que eu tava vivendo. Pra Uhum. eu decidir com calma o que eu ia fazer. E aí eu fui fazer laço de criança. Sentava lá e montava. Eu comprava, por exemplo, um cabide por R$ 6. Eu vendia R$ 70. Personalizado. Personalizado. Eu ia lá na loja, comprava os pompons, colava com cola quente, os negócios, botava as fitas, que você paga tudo barato. Você gastava ali o quê? Uns mais R$ 20. Você começou a empreender. Comecei a empreender. Ou E seja, vender laço de você criança. só estava precisando de um empurrão. De um empurrão. E E o é- empurrão, muitas vezes, não é do jeito que a gente vê aí na internet, aquele sonho que vira realidade. Não, às vezes o Não. empurrão é um chute na bunda É um mesmo, chute né? na bunda. As pessoas ficam esperando uma oportunidade, o dinheiro, alguma coisa pra começar a fazer alguma coisa diferente na vida delas. Eu acho que você às vezes não precisa de se desesperar. A gente tem que ver a realidade que a gente tem que viver dentro da realidade, né? Uhum. Ali que você tá ali. Não dá passos maiores que sua perna. E aí eu cheguei a entregar currículos nos pais. Quando eu entrava no hospital e entregava um currículo, eu lembro que eu saí um dia entregando currículo. E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, a sensação que eu tenho é que eu fui espancada. E eu não quero trabalhar em hospital. Eu tive propostas em Guarantã, Matupá, Sinop. Eu tive Colíder. Eu tive várias propostas. Sorriso. Você entregava o Porque currículo para pedir as pessoas me emprego conheciam e eu não aceitava o emprego. e você torcia para não ser chamada, Pra né? não me chamar. E Quer aí. dizer, olha o tamanho da incoerência, né? E a gente faz porque Mas precisa, porque tem conta para pagar, né? exatamente. Aí meu pai falou assim, mas você tem que trabalhar. Como é que você vai fazer? É. Como é que você vai aposentar? Mas não tem como você ficar em casa sem fazer nada. Uhum. Não é que eu não tava fazendo nada. Eu fazia viagem de ambulância, quando às vezes precisava transportar uma paciente lá pra Colíder. Eu ganhava uma diária. Uhum. Na verdade, no final das contas, eu tava ganhando mais se eu tivesse empregado. Exato. E aí, quando eu vi no Instagram uma propaganda que ia ter um evento aqui em Cuiabá, no Hospital do Câncer, de curativo. Eu falei, gente, esse negócio deve ser muito caro. Porque tudo que eu olhava era caro de curativo de estudar, né? Pra estudar. Aí era R$ 30, se não me engano, a inscrição. Falei, eu vou. Na hora, entrei ali, já fiz minha inscrição. Contei pra minha mãe. Minha mãe, você tá ficando doida que você tá doente. O que você quer fazer no Hospital do Câncer? Que lá tem gente doente, você vai ficar mais doente, você vai morrer agora. E mesmo assim, eu chamei uma amiga, ela veio comigo. E quando eu olhei, Alessandro, aquele monte de enfermeira. Eu lembro que eu sentei lá, você conhece o auditório do Hospital do Câncer lá, Sei. né? Eu sentei lá em cima, lá atrás, que eu tinha visão do palco. E, e eu olhava aquelas enfermeiras falando de curativo, de tecnologia. Era um outro planeta. Eu não conhecia aquele mundo. Eu falava, gente, quanta mulher inteligente. É, eu, será que eu vou conseguir ser igual a elas? Nossa, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro pra estudar, não tem como que eu vou, né? Passou mil coisas na minha cabeça ali. E aí entrou o intervalo, eu desci e conversei com uma delas. Aí uma delas, era por acaso, na época era coordenadora da pós, que hoje eu sou a coordenadora dessa pós. Ela falou assim: "Você não quer vir assistir uma aula? Vai ser dia 13, 14, 15 de dezembro." Eu lembro que era essa data. Tinha um 14. E aí, você não precisa pagar nada, só pra você ver como é que funciona. Eu falei, claro que eu quero. Primeira coisa, eu vim, Alessandro, voltei, montei no meu carro no mês seguinte e vim. Cheguei lá quando eu vi a doutora Luz Marina dando uma aula de diabetes, de perna, uma coisa que não tinha assim. Eu nunca sabia que eu, como enfermeira, podia fazer tudo aquilo e do diagnóstico, da consulta, de entender tudo aquilo. Era outro Explodiu a planeta. cabeça. Falei, eu quero ser igual a essa mulher.
Um evento de R$ 30. Um evento de R$ 30. Meu Deus, as coisas são inexplicáveis, né? E eu saí dali, aí eu só tinha um problema. Eu não tinha dinheiro. Uhum, Cuiabá, uhum. eu só tinha uma coisa, um carro. Eu não pensei duas vezes. Na época eu tinha um Logan novo, que eu comprei até do meu pai, esse Logan. E aí eu só tinha ele. Eu falei, liguei pro meu pai e falei, pai, eu quero que você venda meu carro. Você tá doido? Aí o povo achou que eu fiquei doido. Quem é que na vida vai vender um carro pra fazer uma pós-graduação? A Você conhece única alguém? coisa que tem, A única coisa que você tem na vida. Eu nunca ouvi falar de ninguém que vendeu um carro pra fazer a faculdade, tudo bem. Agora, fazer uma pós-graduação, hoje você olha assim, nossa, que ridículo, né? Vender um carro, fazer uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Às vezes tem gente que faz 10 pós-graduação, né? sim. E eu não tinha nenhuma e seria a minha primeira. Uhum. E aí eu acabei vendendo meu carro pra minha irmã. Minha irmã comprou meu carro. Só que no seu caso não era só uma pós-graduação, era um deslocamento, uma estadia, tinha tudo, né? Uma Era tudo. mudança. Era uma mudança de vida, assim. Na verdade, eu ia vender o carro, vim estudar, mas até então eu não tinha ideia de vir embora pra Cuiabá. As coisas aconteceram tudo no mesmo mês. Entendi. Tipo, eu decidi vender o carro nessa pós. Aí minha irmã comprou o meu carro. Na época, eu peguei um Palio 2013 e aí eu liguei pra menina da faculdade e falei assim: olha, eu quero pagar minha pós à vista. Você tá doida? Eu falei: não, eu quero pagar à vista, sabe? Porque eu não quero ter a chance de desistir. Desistir não é a minha opção. Eu quero começar e terminar. Então, eu quero pagar à vista. E eu vendi meu carro para isso. E você vai receber. A Marli, hoje é minha amiga até hoje. Eu lembro que ela mandou a conta, eu fui lá no Banco do Brasil, fiz uma transferência. Eu não lembro disso. Era quase R$ 8.000 dava. Da transferência desse valor da pós-graduação que era na FAIP. Olha aí. E aí, quando foi ali em dezembro, uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a gente tem negócio junto, a gente faz, né, várias, uma apoia a outra, que é a Aline, a dona da Biofarma. E a Aline, a gente conversando e eu falando, e ela via, e todo mundo viu o meu brilho, que aquilo ali me voltou, voltei, vi uma luz no final do túnel. E ela falou assim, Kedma, tem uma mulher aqui em Cuiabá que tá precisando, o nome dela é Patrícia, tá precisando de uma enfermeira pra trabalhar com ela. Aí eu falei assim, mas eu acho que o salário, assim, não é um salário muito alto, mas assim, eu acho que você tem muito potencial. E aí eu liguei pra ela e ela marcou a entrevista comigo. E até então ela também não tinha contratado nenhuma enfermeira, porque ela tinha feito várias entrevistas e não sentia de contratar nenhuma. E eu cheguei aqui dia 31 de dezembro. Aí quando eu contei pra minha família, aí todo mundo ficou aqui, você morando em Cuiabá, como assim, né? Minha mãe queria que eu fosse morar em Colíder, perto do meu filho, perto deles. Sim. Mas eu não sentia no meu coração. Eu sentia que eu tinha que fazer algo muito diferente. Seguir seu caminho. E aí eu vim, chorei horrores. Eu passei dia 31 chorando, com Imagina. pranto. Liguei pro meu pai Kedma, pelo amor de Deus. Minha filha, coloca uma coisa na sua cabeça. Se der errado, você pode voltar, você tem uma casa, você não vai ficar na rua. Sim. Se der errado, você não vai, porque se deu errado, É. né? Volta e começa de Você não novo. vai morrer. E eu falei, e eu cheguei lá, 15 minutos de conversa, ela me contratou. Trabalhei, e aí, não, ficou uma pessoa que é sortuda, né? Eu cheguei, fui embora, peguei minha mudança com o pouco dinheiro que eu tinha, aluguei uma casa aqui. Isso foi tudo, ó, dezembro, foi a aula que eu assisti. 10 de janeiro eu estava morando em Cuiabá. De que ano? Dezembro de 2019, janeiro de 2020. Olha isso. E aí eu É comecei. muita coragem, né? Olhando pra trás, a gente tem que reconhecer que é muita coragem, né? O pobre, ele não pode ser só. Não pode acontecer as coisas. Às vezes ele é um pouco pé frio, né? Quando eu cheguei aqui com a minha mudança, adivinha, eu não tinha R$ 1, porque eu já tinha pagado a mudança, tinha pagado já a multa pra sair da casa que eu alugava, né? Tudo o que aconteceu. E aqui não tinha fiador, tinha pagado 3 meses de aluguel. Queimou minha geladeira. Né? Tudo acontece. A minha sorte, com uma amiga minha, me emprestou R$ 1.000. Com esses R$ 1.000, eu tive que sobreviver até eu receber meu salário. Aí eu arrumei a geladeira. Passei muitas dificuldades, Alessandro. E eu não contei pra ninguém. Não contei pros meus. Ah, mas o seu pai, lógico que se eu ligasse pro meu pai, eu tô passando fome, não tem dinheiro, ele ia mandar dinheiro pra mim. Ou mandar dinheiro ou mandar você de volta, né? Ou mandou de volta. Falar, você não vai ficar aí, não. Você saiu daqui pagar dinheiro, chegou aí e tá passando fome, né? Não tive coragem de contar. E eu não contei pra ninguém. E eu todos os dias chegava, porque eu ganhava R$ 100 pra abastecer meu carro por semana da empresa. Entendi. E aí eu não podia gastar gasolina. Eu tinha que usar só pras visitas e pra ir pra casa. Porque se acabasse a gasolina, eu ia abastecer com o quê? Eu não tinha dinheiro nem cartão de crédito pra isso. Até o cartão de crédito tinha parado de pagar, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Então o meu salário era contado pro aluguel, pro FIES, que eu tava acabando de pagar ainda, pro meu filho e pra luz.
E nisso você se especializando na E isso área eu de já feridas. começando após de ferida. E Quando como, apareceu os primeiros pacientes, era R$ 50. R$ 30 eu cobrava fazer um curativo, R$ 50. e como foi essa transição para você começar a clínica? Na verdade, eu me preparei para isso. Uhum, Então, eu fui adquirindo conhecimento para isso. uhum, Como eu disse, nós temos muita sorte. A pandemia começou em 2020, né? Lembrando uhum. que ela começou em março de 2020. E eu comecei, a Medicale foi criada em março de 2020. A pessoa que não tinha dinheiro em dezembro, que não tinha dinheiro em janeiro, fevereiro e março De de 2019. 2020, que eu cheguei aqui em janeiro de 2020 sem dinheiro. Ah, tá, ok, Que eu vim embora em janeiro, né? certo. Eu arrumei um emprego. Ah, Comecei aqui tá. tudo em Ah, janeiro, o porque o curso foi em processo foi 2019, em dezembro de 2019. 2019. Eu já tava ajudando a pagar o cartão de crédito da minha mãe. Olha aí. Eu conheci meu esposo 10 dias depois que eu cheguei aqui. A gente vai fazer 5 anos que estamos casados. Deus foi preparando toda uma estrutura pra mim durante esse processo Só que assim, veio uma avalanche de solução, né? de É solução. curioso, né? Muitas coisas. Pra você ter ideia, a gente tinha um laser. No primeiro curso, a gente sabia como ia trabalhar. Porque eu e a Thaís, na época, compramos um laser para as duas. Então era 407 a parcela. Então metade cada uma para pagar. Mas só que daí, quando chegou esse laser, nós tínhamos tanto paciente que isso em abril de 2020. Olha que loucura. Na pandemia. Que um laser dava para as duas. Quando chegou o laser e a gente começou a trabalhar, eu já tive que comprar outro laser. Porque um laser não dava mais para nós duas trabalhar do número de pacientes. A produção era maior do que a capacidade produtiva da Produtiva. empresa. Exatamente. Que a gente estava trabalhando para a Medicale. A gente era enfermeira da Medicale. A demanda era maior que a capacidade produtiva, né? Exatamente. E eu perdi minha mãe, né, em 2020, na pandemia. Eu falo que para empreender eu tinha todos os motivos de desistir. Primeiro Entendi. que eu não tinha dinheiro, Sim. né? Segundo, era uma pandemia. É. Terceiro, eu perdi minha mãe, né? Eu E tinha o processo de tratamento da doença, que era a é depressão, a isso que eu ia ansiedade, que falar. isso não curou. Você ainda estava no meio de um E tratamento. eu tentei suicídio nesse meio tempo, me acharam dentro de casa. Em março, me acharam em casa, Ainda no processo de depressão. no processo de depressão. Antes de começar a pandemia, antes de a minha vida virar. Quando eu acordei daquilo que eu tentei o Já suicídio, com a empresa aberta. Ou não? não. Eu já estava atendendo o domicílio, Eu mas não entendi. tinha empresa. Eu Certo. só atendia no domicílio os pacientes. E eu tive uma recaída muito grande da depressão e eu tentei o suicídio. Tomei uma caixa de remédio. E me acharam já em coma, dentro de casa. Me levaram para uma UPA, né? Passaram lá, fizeram as lavagens, todo o processo. Mas eu falo que quando eu acordei do que eu acordei muito forte. Com uma certeza que nunca mais eu ia refazer aquilo de novo comigo. Eu acordei daquele coma, acordei daquele processo, eu passei por esse processo. E eu nasci como se fosse uma fênix, eu falo. Não tinha outra explicação, não tem nem outro, como outra, ao que se comparar. Uhum. E com uma certeza que nunca mais eu ia voltar a fazer aquilo. E o Paulo Vieira, ele fala que só tem uma pessoa que pode te sabotar. É Você você mesmo. mesmo. Exato. Então só eu posso decidir o que eu vou fazer comigo. Exato. O que eu vou fazer com a minha história. Você escolhe o que você vai fazer com a sua história. E tem gente que acha que por trás disso eu tive pessoas que pagou, que me ajudou, que tirou dinheiro de outras coisas pra me ajudar a comprar e construir o que eu fiz hoje. Eu tive o apoio, graças a Deus, do meu marido, que ele foi a pessoa que mais acreditou em mim, Sim. né? Que tava ali do meu lado, me apoiando, me ajudando a construir aquilo. Eu cheguei a conhecer ele. De fato, dá para perceber que ele embarcou no seu sonho, né? E isso é Muito, importantíssimo. muito. É importante você ter alguém que acredita, não só você acreditar em você, e quando você tem pessoas que acreditam no seu potencial. É. E a partir do momento que eu tive ele que acreditava no meu, que acredita no meu potencial, eu começou a surgir pessoas que viam que eu acreditava e elas passaram a acreditar comigo no meu potencial. Isso são meus parceiros hoje, Olha né? aí. Tem os médicos parceiros, tem as pessoas, os alunos, as pessoas que pagam para estudar comigo. Então, eu falo que essas são as pessoas que acreditam em mim. Exato. Porque se elas não acreditassem em mim, elas não pagariam para aprender comigo também. Perfeito. Porque daí surgiu outra empresa. A Kedma hoje é duas empresas. A Kedma é o Instituto Kedma Marques, que é o tratamento de ferida. Certo? E a Kedma é o Instituto Kedma Marques de ensino. Eu entendi. Então, Você começou a repassar o conhecimento. eu tenho as duas empresas.
Eu tenho 2 CNPJs Qual hoje. que é o Instagram? É @Kedma Marques. Perfeito. Vamos colocar aqui embaixo. Então, para você que quer seguir, quer acompanhar o trabalho de Kedma, entra lá, começa a seguir também. Sim. Eu, Eu tento mostrar o dia a dia, uma rotina. Eu só e não. para quem, desculpa te interromper, e para quem quiser ver a evolução da minha perna, vai estar lá também. Eu vou te mandar, você posta lá. Vamos postar, sim, com certeza. É uma evolução extraordinária, né? Sim. Para quem viu o início e para quem vê como ficou, é coisa de louco. Mas eu falo assim, tem gente que fala assim, eu vejo pessoas que estão iniciando que gastam muito dinheiro com Instagram, com marketing, com foto. Eu Uhum, nunca gastei com essas coisas. uhum, Hoje sim, eu nunca fui o gargalo da minha empresa. uhum. Eu sempre tive pessoas por trás que me ajudavam com coisas simples. Né? Igual você me achou no Google. Meu marido que colocou eu lá no Google. Ele foi lá, fez meu cadastro. Hoje o paciente, na nossa área, no meu nicho, eles não vêm pelo Instagram. É um erro muito grande de quem está empreendendo na área do tratamento de feridas. Você tem que ter o Instagram para posicionamento. Porque quem te conhece, ele vai lá para ver seu trabalho, Perfeito. né? Então, eu que dou aula, ensino, também os alunos vão lá que querem me acompanhar e depois muitos vêm aprender comigo e contratam meu trabalho para ensino. Uhum. Só que o paciente que está precisando do seu trabalho vai fazer o que você fez. Ele vai no Google É, e digita o seu nome. É. Tratamento de ferida. Onde trata a ferida aqui em Cuiabá? É. Ele vai te procurar lá no Google. O Google é a fonte, é onde vem muitos pacientes para clínica. No marketing a gente tem aprendido que quando a pessoa está decidida do que ela quer, ela vai para o Google. Quando ela ainda está em dúvida e começou a procurar em um lugar ou outro, alguma coisinha sobre o assunto, aí o Instagram pode achar ela, né? O Uhum. Instagram acha ela através do tráfego, através do impulsionamento, do próprio é, é, aplicativo que começa a disparar para pessoas que têm interesse naquele assunto, né? Sim. Mas Mas não são para pessoas, para leads qualificados, para Uhum. pessoas decididas aquilo. Exatamente. Quem tá decidido vai pro Google. Vai pro Google. É Porque quem curioso. tá no desespero de achar, procurar clínica, procurar localização, ele tá no Google. É, Ele não vai lá no Instagram te procurar. é, Lá no Instagram é aqueles que já estão acompanhando com você. perfeito. É o aluno que vai vendo o seu trabalho. Agora o que acontece? Depois que a gente te acha no Google, aí é natural que eu pegue o nome e vá no Instagram para saber de quem eu tô Quem é falando. você? Exatamente. E aí é importante ter o Instagram, como você disse, para o posicionamento. Mas com postagem inteligente. Lindo, perfeito. Porque uma coisa que eu aprendi, ninguém gosta de ler. Você fica lendo todas as postagens? Jamais. Eu não leio. E a Maria tá comigo há 5 anos. A gente começou junto no marketing ali, né? Quando ela começou a estudar, se você olhar lá no Instagram, tá toda a evolução dele lá. Eu não apaguei nada. Desde quando eu E é comecei. importante isso, né? Eu também deixo. Aham, eu não apaguei nada. Eu Então acho lá tá legal. toda a evolução. Desde quando eu comecei, as postagens da Maria como era e o que é hoje. O ano passado eu realizei um grande sonho, que foi a criação da minha marca. Então eu contratei uma empresa que criou a minha marca, Uhum, né? Que tem todo um significado, que tem a ver comigo. Porque antes chamava Cicatrizar Saúde e Nutrição. eu lembro. Só que as pessoas não conheciam Cicatrizar, as pessoas conheciam a Kedma. Exato. Quando se falava de ferida, falavam o meu nome. Ah, a Kedma. Sim. A Cicatrizar. Então, assim, elas. O meu nome era muito forte. E aí, quando acabou a sociedade, eu comprei a sociedade e eu tive que escolher, eu falei assim, aí eu sentei com o marido, e agora? Que bom que você comprou a sociedade. A gente acompanhou esse processo. Foi doloroso, né? É. Um conselho. Quando você vai fazer uma sociedade, isso eu aprendi da forma mais dolorosa. Você tem que comprar ter uma sociedade com pessoas que estão com o mesmo, que seja no mesmo nível que você. Não tô falando nível de financeiro, não. É o nível de querer que dê certo. De motivação. De motivação. Não precisa nem ser o nível de conhecimento, é o nível de vontade, né? O que eu quero, o que ele está disposto. Todo mundo tem que estar alinhado. Se as pessoas que estão com você não estão alinhadas com o seu propósito, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Sensacional. Às vezes Isso. teve uma aluna minha que entrou em contato, falou: Ked, eu fiz a sociedade. Eu falei assim, eu falei pra você não fazer. Ah, não, mas é minha melhor amiga, que nós somos amigas. Eu falei assim, mas eu, né, tá. Tudo bem. Deixei. Me recolhi na minha, na minha insignificância, porque eu dei o conselho. Você, quem sou eu? Se ela... Nós, como consultores, damos a sugestão Dá a baseado na sugestão. técnica e na experiência. Né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Um mês depois. Ela ficou até com vergonha de vir falar comigo.
Ela me ligou Um mês. um mês Meu que a, Deus. que a empresa dela abriu. E linda. O investimento foi altíssimo. Foi assim, eu acho que foi mais de 100 mil reais. Foi muito dinheiro. E é linda a clínica dela. Em Sorriso. Linda. Criou marca, criou tudo. Quando a sócia dela viu as contas chegar e não tinha o número de cliente, ela não quero mais. E largou ela na mão. Só que tem um detalhe. Eu acho que as pessoas têm que aprender a confiar nelas. Sim. Essa menina é uma das histórias que eu tenho de pessoas que passou na minha vida, que, né, tem outras histórias também de pessoas que passou como aluna e hoje nós somos todas colegas Uhum. de trabalho, então em outras cidades, né? Mas eu olhei pra ela e falei assim: você não vai desistir. Não agora. A empresa tá aí. Ah, é porque daí começa, né? Uma liga pra oferecer consultoria de como você vai ressuscitar o seu negócio, o outro, como você vai vender, o Uhum. outro, eu falei assim, filha, só existe um segredo. Sai da sua casa. O cliente não bate na sua porta na sua casa. Nenhum cliente vai até o seu Instagram se você não sair da sua casa. Alessandro, eu nunca fiquei em casa durante 5 anos. Durante a pandemia, eu morava na chácara, eu saía da minha casa às 7 horas da manhã. Por Se muitas movimentando. vezes, eu saía e chegava na clínica, não tinha ninguém, ajoelhava e orava. Eu sempre estava, ia no hospital, aí cutucava uma aqui, tem um treinamento pra dar de graça. Eu ia dar curso de graça, fazer curativo de graça. Quantos curativos eu fiz de graça? Quantos treinamentos eu fiz de graça? Às vezes eu não tava nem trabalhando pra empresa, eu ia lá pra dar treinamento. Eu aparecia. Quem é visto não é lembrado. Se Quem não é movimentava. visto não é lembrado. Eu, Você tem que estar ali. eu peguei um Uber essa semana. E o senhor. Não, semana passada. Um senhor extremamente agradável. E na hora que eu tava, a gente começou a conversar, esse tipo de conversa nossa, nós que gostamos da conversa, vai embora, né? Uhum. E na hora que a gente finalizou, ele me disse uma frase que eu vou gravar pra sempre. Ele falou: não se preocupe, se ocupe. Exatamente. Sensacional, né? Se você tem um problema, você já está com um problema. Você tem que resolver esse problema. Exato. Agora tá. Acabou minha sociedade. Você viu o que foi o processo do término da minha sociedade, o meu Sim, desespero ali, a sim, minha dor. sim. Eu É, e Regina, inclusive, te incentivava. Né? Sai fora, fora. né? Resolve. Exatamente. Agora, você imaginou se eu tivesse falado, não, eu não sou capaz de manter. Não, eu não aguento. Não, eu tô só. E aí eu tomar todas as minhas dores para mim Sim. e me recolhesse? É. Porque eu não estava no meu momento bom. Sabe o que eu já percebi? Eu sempre comento com meu esposo sobre isso. As pessoas esperam uma oportunidade para parar. Por exemplo, Uma desculpa, né? uma desculpa. Eu não vou trabalhar hoje porque eu briguei com meu marido. Uhum. Eu não vou trabalhar hoje porque eu acordei indisposta, porque eu tô com não sei o quê. E isso é a autossabotagem na prática. É assim que Na funciona, prática, né? exatamente. Você vai me ver trabalhando com dor de cabeça, doente, muitas vezes, assim, no sentido de que eu sei que eu já sei do meu problema, da depressão, da ansiedade, do transtorno, eu faço Perfeito. terapia, e eu Ótimo. sei que eu vou tentar me sabotar o tempo todo. Uhum. Só que eu não posso. E a Kedma empreendedora, a Kedma responsável, não pode deixar a Kedma que não Que, fracassou, porque ela também não fracassou. Mas mas que que tem ela seus quer dilemas. desistir Entendi. a não desistir. Eu não posso desistir no meu primeiro problema. Eu sempre vou ter. E tem uma frase que eu falo em todas as minhas palestras, em todos os lugares. A gente não tem uma vida difícil. A gente tem momentos difíceis. Eles vão passar. Tudo passa. É verdade. Você entendeu? A gente tem um momento difícil. Se você tá mal hoje, se dê aquele tempo. Amanhã você levanta e começa de novo. Se uma coisa não deu certo hoje, amanhã vai dar certo de novo. Porque a gente não pode entregar a problemas, a coisas pequenas. Porque depois você vai se arrepender. É. E a Bíblia diz que a cada dia guarda a sua própria preocupação, né? Não adianta eu preocupar com amanhã, com o que vai acontecer depois de amanhã. É hoje, né? Vamos resolver o hoje. Hoje. Amanhã, na hora que a gente acordar, depois do banho, depois da oração, depois do café, a gente começa de novo. Eu já cheguei ao dia assim de eu estar tão ruim.
De eu falar assim pros meninos, ó, fica, eu vou embora. Eu ir pra Sim. casa, tirar roupa, tomar banho, deitar na minha cama no É, meio da tarde e é, acabar meu dia. é. Porque eu não tô. Hoje eu consigo controlar muitas falas, muitos momentos. Se eu for agir no meu auge, no auge da minha dor, Da emoção, da emoção, eu vou machucar pessoas. Eu vou falar. claro. Porque tem coisas que a gente se arrepende de fazer e de Super. falar. E que nós não devemos. Tem uma frase que tem até inclusive na minha clínica de provérbios que diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, que as demais coisas ele fará. Ah, Então a minha vida não é minha. A minha vida é dele. Eu vivo porque Deus permitiu que eu vivesse e fizesse o que eu faço hoje. De eu, uma dedicação. eu brinco que eu já bati lá na porta do céu e me mandaram de volta, né? Você também, né? Muito. Cada um com uma dor. Você já bateu lá na porta e voltou. Sim. E eu falo que. Eu sempre pedi pra Deus me usar, Alessandro. Que Deus usasse meus dons e meus talentos para que eu falasse do amor dele sem ter que falar. Eu tenho um propósito na minha vida de ajudar pessoas. Hoje eu tenho projetos sociais, né? Eu até me emociono de falar porque são coisas que eu jamais imaginei que eu poderia ter a capacidade de desenvolver. Sensacional. Porque não, de nada vale nessa vida se você não pode usar o seu talento Pro para bem do servir. próximo. Perfeito. Então, quando você entrega e você serve, porque nem tudo é sobre dinheiro. O dinheiro é uma consequência do que nós fazemos. Sensacional. Se você faz com amor, com carinho e tem o conhecimento para fazer bem feito, o dinheiro vem por consequência, né? Muito. E quando a gente aprende isso e para de perseguir o dinheiro vem. O dinheiro vem. É curioso. Ó, tem 5 anos que eu empreendo. Você conhecendo a minha história, você sabe que por vários momentos eu podia ter falido. Não tinha como eu ter conseguido. Você fala assim, se você ouvir toda a história assim, a gente, que isso deve ficar horas aqui. Aham. Mas qual a probabilidade de eu estar aberta ainda, Uhum. né? Mas se eu te contar que em 5 anos eu nunca trazei um boleto. É. Dezembro foi que eu passei uns momentos, assim, é um ano, eu falo que foi um ano atípico, foi diferente, tá sendo, né? Questões Sim, de não governo, é só questões de você, é o tudo, mercado o inteiro, né? mercado. Mas não tem faltado para eu conseguir organizar essas contas. Eu sou extremamente organizada nas minhas contas. Eu tenho uma pastinha lá, quem me conhece sabe, tem uma pastinha dividida por mês, eu tenho um caderninho ainda, porque eu tenho mais dificuldades aí no computador, mas eu tenho um caderninho onde eu anoto tudo Uhum. ainda, que aquilo me dá segurança do que eu visualizo o risco ali e vejo o que eu tenho para pagar. E nunca faltou para eu pagar minhas contas. Pode ter, assim, sobrado aquele salário, né? Sim, Coisa, que é um processo. Tem algo que quando eu decidi fazer meu salário, até é uma coisa importante de dizer, que você que empreende, quem tá decidindo começar, é você que vai escolher o quanto sua empresa cresce. Teve uma palestra do Flávio Augusto que ele falou bem assim: você quer que a sua empresa cresça, mas o quanto você está disposto de abrir mão para que sua empresa cresça. uhum. O seu salário, ele não pode ser maior do que o investimento que você vai fazer na sua própria empresa. É. O meu salário é o menor de todos. O meu investimento na minha empresa, ele é alto. Por isso que o instituto... Hoje eu não devo nada dentro da clínica, Alessandro. Meus equipamentos estão pagos, né? Por um período De 5 anos. de Entre 5 anos de funcionamento, funcionamento. São é todos pagos. sensacional, fora da curva, né? Hoje, é que eu não parei assim. Eu posso parar a fazer contas exatas, mas eu tenho uma média ali de 100 a 150 mil de equipamentos pagos. 12 equipamentos. São 3 aparelhos de ozonioterapia, 5 aparelhos de laser terapia, são 3 macas automatizadas, Sim. né? Tudo de Fora todo o investimento que não é tangível, que não virou patrimônio imobilizado, né? Quer dizer, todo o investimento de custo fixo, que não é investimento, variável. mas que acaba sugando o dinheiro do faturamento, né? Sim, Quer porque a gente dizer, tem um sistema, por exemplo, você tem que contratar um sistema que vai controlar exato, sua compra. Você tem que ter um sistema para ter uma agenda de consultório e registro desses pacientes. exato. Você tem que ter a pessoa que vai gerenciar o marketing, vai filmar, que vai fazer as suas É. coisas. Você tem todo o investimento. Funcionários. Você tem tudo. Quem você contratou para criar a sua marca? Para criar uma marca hoje, você gasta, em média, R$ 6.000. Uhum.
Foi o que eu gastei, 5.900 e alguma Que tudo coisa isso para não criar. é imobilizado, mas que consumiu, né? Consumiu o Consumiu. Porque faturamento. você vê lá, vê uma caneca com a minha logo. Aquilo lá custou, para ter aquela logo, quase Claro, R$ 6.000. claro. Você vê um PowerPoint com a preparado, aquilo lá Sim, foi comprado, claro. né? Uma sacolinha com a minha logo, Uhum. ou, né, qualquer coisa que tenha a minha marca, aquilo ali foi pensado em Pensado. cada detalhe E para custou. aquilo acontecer. Então, eu olho assim, às vezes, para a clínica, eu olho para tudo que tá acontecendo comigo e parece que eu tô sonhando. Tem horas que todo mundo vai embora e eu fico sozinha dentro da clínica. Eu oro, eu agradeço, porque eu sou a pessoa do improvável. Eu sou o improvável. Que A história, menina hein? do interior, a enfermeira, que sonhou ser enfermeira, que não tinha dinheiro, né? E eu falo que eu sou realizada. Eu sou uma pessoa extremamente realizada, tanto no meu trabalho e no fato das pessoas confiarem no meu trabalho, É. E né? De ligar e falar assim, Kedmo, o que você acha? O que você acha que eu tenho que fazer aqui? exato. Como E que eu eu vou fiz muito resolver? disso. Eu não, Regina, entrava em contato com você Sim, e fez muito disso, né? muito. E E você olhar para sua família, para o seu casamento, para o seu filho. O meu esposo se forma esse ano em odontologia. Era o sonho dele ser dentista. olha isso. Então, assim, é um casal que cresceu, tá crescendo junto, Tudo né? se O meu filho tá realizando, com né? 14 anos hoje, né? Mora com a gente, né? Mora comigo. Vamos construir nossa casa. Então, assim, é um projeto. Hoje minha vida tem sentido. Eu falo que hoje minha vida tem sentido, tem um propósito. Eu sei por que eu tô aqui. Muito legal. Então, E assim, isso por aquela si Kedma só, de 2019 não tinha, né? e isso por si só já é um baita tratamento para depressão, né? Muito. Você encontrar o seu propósito, né? O seu porquê. Sim. Porque a depressão, ela é um pouco disso, né? O que que eu tô fazendo? Para que que eu sirvo, né? A depressão, ela é um pouco desse Ela quer questionamento, te né? desqualificar do que você está fazendo aqui nessa terra. Perfeito. E eu não me permito mais isso. E eu busco ajuda. Eu falo bem assim, Alessandro, que quem precisa, se você acha que você está passando por um processo de depressão, se você acha que você está passando por um processo de burnout, se você está passando por um processo de transtorno de ansiedade, procure um profissional que vai te ajudar. É, Isso é importantíssimo. importantíssimo. Sem preconceito, sem vergonha, Não né? é vergonha pra Hoje ninguém. em dia tem. Eu faço acompanhamento com psicólogo Uhum, antes do meu acidente. Então eu já faço há uns 5 ou 6 anos sim. com o mesmo psicólogo. Então a gente já conversa sobre o frio, sobre o clima, Mu- sobre. a- É é, é, tão interessante que a nossa terapia, o clima dela mudou, né? Com o tempo ela muda. Se muda. torna ali dois amigos que você tem a confiança de abrir sua Exato. vida, seu coração, Ah, os seus medos, ah. os seus anseios. Então eu. Eu falo que a terapia não vai falar o que você tem que fazer, mas ela vai fazer você pensar de como você vai resolver o seu A problema. resposta vem de você Vem de mesmo. você mesmo. O que o psicólogo faz são reflexões para você pensar do jeito certo, né? Exatamente. Porque tem É, gente que vai na terapia esperando uma resposta. Ah, não, não, ele vai falar que eu vou não, ter que mudar de emprego. não. Ah, ele tem que falar que eu vou ter que pedir as contas. Não, A não é isso, terapia não. não tem a O, resposta. como Não você vem vai dali. resolver? Não. É como você vai resolver. É, Eu lembro que a minha psicóloga falou assim, o ano passado eu tomei algumas vezes, ela falou assim, você não faça isso. Eu falei, mas eu não faça. Outra coisa que eu aprendi é, na vida do empreendedorismo, não contrate quem você não pode demitir. muito legal. Também Tipo aprendi da quem? forma mais dolorida. Um parente, um familiar. É. Alguém que você vai ter dificuldade em demitir. Ou Sabe até de por cobrar, né? Até de cobrar. Porque você vai ver as dores da pessoa. Por mais que esteja prejudicando o seu negócio, É, primeiro você vai ver as dores dela. Porque você tem, antes dele ser uma pessoa que trabalha com você, ele é seu irmão, exato. ele é seu pai, ele é seu Você vai, filho. você Então, vai defender o CPF antes do CNPJ, antes do e isso é um CNPJ. problema. E eu passei por esse processo também. Tudo é aprendizado, né? Mas aí eu fui alertada na minha terapia, não, né? Cuidado. Cuidado. Cuidado com pessoas. E falar, ser franca. Às vezes, Alessandra, a gente não vai conseguir agradar as pessoas. Uhum. Você não vai agradar todo mundo. Porque nem todo mundo está calçando seus sapatos. Eu tenho uma frase que o meu psicólogo ajudou a desenvolver, inclusive, que não é dele. Ele me deu o nome do autor e eu não gravei. Mas eu gravei a frase e essa frase está no quadro branco no meu escritório lá em casa. O meu computador fica aqui, a tela que eu uso para trabalhar fica aqui e a frase está bem na frente. Então eu olho para ela toda hora. A necessidade das pessoas será sempre maior que a sua capacidade de resolver. A necessidade das pessoas será sempre maior que a sua capacidade de resolver. Então não se cobre.
Você nunca vai dar conta de resolver o problema de todo mundo. Uh-uh. Simples assim, né? Porque cada um vai estar com a sua dor. É. Eu tenho uma coisa que a gente tem que pensar que a dor do outro é do outro. É. Eu não posso tomar as dores de todo mundo Estou aqui. Se você precisar da minha ajuda, eu tô aqui. no meu alcance. No meu alcance. No seu É. alcance. Porque eu já tentei resolver a vida das pessoas. É. E, não, mas a Não dá dor certo. dele. Aí você vai tentar resolver a dor dele, que é que piora a minha dor. Exato. Né? E isso vai me levar ao processo que foi a outra, de colocar várias pessoas para trabalhar junto comigo, sem fazer um cálculo, sem ter porque assim, eu escutei sempre muito isso. Você tem que ter mais pessoas para trabalhar com você, você tem que ser a cabeça da empresa e você só tem que delegar. Gente, não é bem assim que funciona. É uma realidade linda, né? É bonito. Se eu fosse, por exemplo, uma grande empresa, vendesse algum produto É. que tem um fluxo de Vai chegar direcionamento esse momento, vai né? chegar. Não é ainda. Não. Eu acho que é um passo de cada vez. E esse passo que eu tentei dar, quase quebrei a perna. Uhum. E eu tive que dar um passo pra trás, né? Voltar, Tudo é aprendizado, pra né? depois a gente continuar. Eu vou aproveitar, falando aí em descentralizar, falando aí em capacitar pessoas, né? E vou trazer aqui o nosso patrocinador oficial, o Bruninho colocou na tela para nós, que é a Academy Casa Nova. Então, a Academy Casa Nova é a nossa plataforma de cursos online, todos voltados para a gestão. Então, temos ali comunicação, liderança, processos, né? E se você quiser se qualificar, estar preparado para o mercado de trabalho, acesse a Academy Casa Nova. Nós temos ali mais de 80 cursos que você pode acessar e estudar na hora que você quiser, na hora que você puder. São cursos gravados em altíssima qualidade, com profissionais que têm know-how, que têm experiência de mercado, que têm vivência, e você pode acessar ali e usar o cupom, escolha o seu curso, né, e use o cupom da nossa convidada, o cupom KEDMA, com D mudo, é isso? Com I. KEDMA, Isso. DI, DI. pronto. Então, use o cupom KEDMA e você vai ganhar 40% de desconto. Então, entra lá, escolhe seu curso, usa o cupom KEDMA que você vai poder ganhar esse desconto de 40%. Entrem lá, academicasanova.com.br. KEDMA, que história, hein? A gente veio para falar de empreendedorismo, mas acabamos ganhando um grande presente de lição de vida, né? Eu acho que temos que marcar outro para contar mais histórias. São tantos detalhes, né? É isso Tantos que a gente nem detalhes. entrou nos detalhes do empreendedorismo, né? É verdade. De venda, compra. Queria te agradecer. Espero que seja o primeiro de mais conversas, né? De muitas conversas que a gente tenha. E queria te passar a palavra. Dicas que você tem para quem está no ramo da enfermagem e quer também seguir esse caminho do empreendedorismo e conseguir aí essa posição que você conseguiu. Eu falo que você tem que se preparar. Uma casa construída em cima de uma areia, ela desmorona. Durante um ano, eu tinha uma CLT e fui construindo o meu trajeto. Quando eu achei que eu estava preparada, que eu estava pronta, que eu tinha estruturado a minha empresa, eu pedi demissão do meu CLT. Então, construa a sua casa. Faça um bom alicerce. Saiba o que você quer fazer. Funile o seu nicho. Não abra muito, porque você tem que ser referência em algo. Sensacional. Não. Tem gente que quer vários nichos dentro do empreendedorismo da enfermagem. Eu faço tudo, né? Desde a ferida até furo, até gestação, até parto, até. Não. Funile o seu nicho. Seja bom. Porque quando as pessoas lembrarem de você, ela vai lembrar da Kedma, que é especialista na ferida, que ela é boa nas complicações. Então, quando você estude, escolhe algo que vai brilhar os seus olhos, vai ser muito difícil. Não é fácil. É um caminho muito difícil, doloroso. Não existe beleza, né? Não existe essa beleza toda que Ele se tem faz. momentos de beleza e né? E Mas tem tem muitos momentos doloridos. muito de lágrimas. Os bastidores ninguém conta, Não, né? Os bastidores. A gente podia até marcar um dia para falar dos bastidores. exato. Esses bastidores, eles são muito doloridos. Mas não desista. Seja resiliente. Seja persistente. Seja disciplinado, né? E não deixe os ventos te derrubarem. Porque vai dar Eu certo. falo com Regina. Se colocou na agenda, nós temos que cumprir.
Sim. Pensa bem para colocar na agenda, mas depois que pôs na agenda, nós não podemos voltar atrás, né? Tem que cumprir, tem que ter disciplina. Porque a gente cria coisas enquanto empreendedor que não é ninguém, ninguém veio e mandou, como é o caso de um chefe, de um gerente, de um supervisor, né? Nós não temos chefe, não temos gerente, não tem supervisor. Então as coisas normalmente vêm da própria cabeça, da própria ideia. O negócio vai empurrando, né? Eu acho que por isso que muitos sossegam. Falar, ninguém tem pra ninguém pra mandar, então eu não quero fazer, então eu não vou fazer. E não é assim que tem que funcionar. Pelo contrário, Você tem você se cobra muito mais e você tem que ter muito mais disciplina. muito Porque mais. você não tem ninguém para dar um tapinha no ombro e dizer, olha, parabéns. Não vai acontecer, né? Você não pode tratar o seu negócio como um bico. Exato. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você está começando a empreender, está tratando o seu negócio, né? Por mais que você não tenha um espaço, mas eu faço atendimento domiciliar, trata como negócio. Perfeito, Se você está vendendo batom, você trata como negócio. perfeito. Porque a partir do momento que Se você é trata Uber, trata como como negócio. negócio, é a sua Seu fonte, combustível é é seu dali que custo você variável. precisa. É isso. É ali você está investindo o seu tempo, o seu conhecimento, né? E tem algo mais precioso do que o seu tempo? Jamais. Porque o seu tempo é aquilo que nunca mais volta, Quer... né? Muito obrigado. Fala para nós novamente o seu Instagram. Kedma Marques. Kedman com DI. Kedma com DI. Kedima. Perfeito. Vou escrever aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado. Eu que Espero agradeço. que tenhamos mais conversas. Obrigado a vocês. Mais um episódio que a gente pode considerar aqui como objetivo atingido. Eu acho que contribuímos, né? E tivemos bastantes dicas e insights que podem contribuir para o crescimento de empresas e pessoas, como a gente disse lá no início. Então, mais um episódio de sucesso. Sim. Agradeço a todos. Até a próxima.